10 alimentos que mais causam demência. E nós precisamos entender alguns mecanismos por trás da demência para ver a relação desse problema tão grave com a alimentação. Então, a demência é uma doença, é um problema de saúde que evolui muito rapidamente. Para você ter uma ideia, pessoas entre 60 a 65 anos, apenas 1,3% têm demência. De 65 a 70, 2,2. De 70 anos a 75, 3,8. De 75 anos a 80, 6,5%. A partir dos 85 anos, 11%. A partir aos 90, 20%. E após os 90, 40%. Ou seja, a demência passa de uma prevalência de 1% dos 60 aos 65 anos para uma prevalência de 40% após os 90 anos. Então é um problema que progride muito rapidamente e, por esse motivo, nós precisamos entender causas e alimentos que possam influenciar para desacelerar essa progressão. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre o nosso cérebro, que precisa de elementos para se manter funcional. O que ele precisa em primeiro lugar? Energia. Por mais que o cérebro seja responsável apenas por 2% do nosso peso corporal, ele usa mais de 20% da energia do nosso corpo. Então ele pesa 2%, mas ele usa 20% da energia. O combustível utilizado pelo cérebro é principalmente os carboidratos, a glicose, e também as cetonas. Ele também precisa de oxigênio para oxidar esses combustíveis e a maior parte da energia é criada dentro das próprias células em pequenos espaços, organelas chamadas mitocôndrias. Além de energia, o que mais que o cérebro precisa para se manter bem, funcionando adequadamente? Ele precisa de estímulo. Sem estímulo, o cérebro perde a função. É aquela velha história, use ou perca. E o cérebro funciona como um músculo. Então, quando a gente não estimula o cérebro, ele começa a atrofiar, começa a se deteriorar, e essa também é um dos fatores para a demência. Então, quais são os fatores que prejudicam o cérebro e aceleram o processo de demência? Genética, que não pode ser modificado, mas que não é tão importante assim. Epigenética, que é como você expressa os seus genes. É aquela velha história. A genética carrega a arma, mas quem aperta o gatilho é o hábito, é o ambiente, é a epigenética. O que mais que prejudica o cérebro? Desuso. Então, você não utilizar o seu cérebro é um fator de risco. Por isso que pessoas, geralmente com baixo grau de escolaridade, pessoas que se aposentam muito cedo, pessoas que se afastam de atividades intelectuais de forma muito precoce, têm maior risco de desenvolver a demência. Inflamação crônica de baixo grau, pessoas obesas, pessoas sedentárias, esse aí é o maior impulsionador bioquímico de degeneração do cérebro. O que mais que prejudica? Estresse oxidativo, toxinas ambientais como poluição, corantes, conservantes, alergias alimentares que levam à inflamação e a disbiose, que é o desequilíbrio da nossa flora intestinal, das bactérias do nosso trato digestivo, que podem ser amigas ou podem ser inimigas. Na disbiose, acaba havendo uma preponderância das bactérias que não são tão amigas assim, o que gera inflamação e gera a síndrome do intestino permeável, que também vai aumentar o risco de alergias alimentares, que vai também causar inflamação e vai impulsionar a degeneração do nosso sistema nervoso, incluindo o cérebro. Então, pega papel e caneta aí para você anotar os 10 alimentos que vão contribuir para que você desenvolva demência. Então, o consumo exagerado desses alimentos, em última análise, pode favorecer, pode tornar mais possível, mais provável a que você acabe sofrendo com esse problema que eu acredito que ninguém queira sofrer. Então, nosso primeiro alimento é o álcool em excesso. Beber muito e com frequência aumenta o risco de demência. Isso acontece porque o álcool tem uma neurotoxina que danifica diretamente as células
cerebrais. O álcool também causa o leaky gut, a síndrome do intestino permeável, aumentando o risco de alergias alimentares, aumentando a inflamação. Pode causar também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que está diretamente relacionada com a resistência insulínica, que a gente vai ver daqui a pouco, que também tem relação com a demência. Então, a esteatose hepática, junto com a resistência insulínica, geram inflamação. E o álcool em excesso, ele pode, inclusive, encolher o seu cérebro. E é uma consequência que a gente chama de dose dependente. Ou seja, quanto mais você beber, pior. Doutor, eu posso tomar uma taça de vinho por semana ali com meu marido na sexta-feira à noite, no sábado à noite? Tem problema eu tomar uma taça de vinho uma vez por semana? Não, claro que não. Não vai ser isso que vai causar demência, que vai causar síndrome do intestino irritável, que vai te dar gordura no fígado. Não. Agora, se você toma uma taça todo dia, meia garrafa todo dia, uma garrafa todo dia, aí sim nós estaremos diante de um problema e aí sim você estará sob maior risco de desenvolver a demência, ok? Então, nosso primeiro alimento é o álcool. Segundo alimento, já vou falar, mas antes eu peço que você escreva aí no chat, que você escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e você? Me conte onde você está e também me fala se você tem alguma experiência pessoal com demência, se você tem alguma doença que gera demência, se você conhece alguma pessoa que tem esse problema, se o seu pai, sua mãe, sua avó, enfim, se alguém da sua família ou alguém próximo de você teve Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, ou seja, qualquer que seja o tipo de demência, por favor, escreva no chat, escreva nos comentários, junto de onde você mora, de onde você me assiste, porque eu quero conhecer um pouco mais da sua história, ok? Segundo alimento, pessoal, carboidratos refinados, grãos refinados, farinha de trigo, arroz refinado, sucos de frutas. Esses alimentos, eles podem causar esteatose hepática, que pode contribuir para a resistência à insulina, que vai gerar inflamação e, inclusive, tem muito especialista que está considerando uma doença chamada diabetes tipo 3. O que é a diabetes tipo 3? Nós temos a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes mais genética, que acomete principalmente jovens, crianças, adolescentes, e temos o diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que está mais relacionada aos hábitos, que tem muita relação com a alimentação, com a obesidade, com o sedentarismo, que é responsável por 90% dos casos. E também temos diabetes tipo 3, que ainda não é uma doença reconhecida, mas é um conceito que vem ganhando força. E o que significa diabetes tipo 3? É a associação interligada entre diabetes e Alzheimer. É a diabetes cerebral, porque eles veem que pessoas diabéticas, pessoas com resistência insulínica, têm risco aumentado de Alzheimer. E isso pode ter uma relação direta, e não apenas uma relação de coincidência, mas sim uma relação de causa e efeito, e é isso que está sendo estudado. Então, os carboidratos refinados devem ser evitados. Terceiro alimento, açúcar, que é a causa número 1 de resistência à insulina. O que é resistência à insulina, doutor João? Você já falou várias vezes e eu não sei o que é isso. Resistência à insulina é um dos fatores primordiais para o surgimento de diabetes tipo 2. E o que é exatamente? A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, tem o papel de estimular as células do seu sangue a retirarem o excesso de açúcar da sua corrente sanguínea. Só que, quando dentro das suas células já tem muito açúcar, as células entendem que, se elas pegarem mais açúcar, isso vai ser prejudicial, isso vai ser tóxico para elas. Por esse motivo, se você está com muito açúcar dentro da célula, você acaba se tornando resistente à insulina, porque as suas células não vão responder tão bem ao estímulo da insulina, ao pedido da insulina de retirar o excesso de açúcar no sangue. Então, simplificando aqui, para que até uma criança consiga entender o que é resistência à insulina, a insulina chega, bate na porta da célula e fala: célula,
por favor, estamos com excesso de açúcar no sangue. Você pode, por obséquio, retirar, pegar um pouco desse açúcar para você? E aí tem duas opções. Primeira opção é, tudo bem, insulina, ok, vou pegar o açúcar para você, eu não estou com muito açúcar dentro de mim, vou pegar, tá bom? Então, nesse primeiro caso, a célula não está resistente à insulina, a célula está aberta à insulina, está sensível à insulina, está falando, ok, insulina, vamos juntos. Qual é a nossa segunda hipótese? Mesma coisa, a insulina bate na porta da célula e fala, célula, por favor, estamos com excesso de açúcar. Tire um pouco desse açúcar do sangue e pegue para você, ok? A célula vai falar o quê? Olha, insulina, me desculpe, já estou com muito açúcar dentro de mim, você já me pediu várias vezes para eu tirar o açúcar do sangue e agora eu não posso mais tirar o açúcar do sangue, porque se eu tirar, quem vai me ferrar sou eu. Então, pessoal, nessa segunda hipótese, a célula está resistente ao pedido da insulina. Isso ficou claro para vocês? O que é a resistência insulínica? Por favor, interage comigo aí no chat, interage comigo aí nos comentários e me diz se ficou alguma dúvida em relação à resistência à insulina ou se você entendeu bem, tá bom? Voltando ao nosso alimento, terceiro alimento, que é o açúcar, que é a primeira causa de resistência à insulínica. Essa resistência insulínica atrapalha a chegada de glicose no cérebro. Então, a glicose é o combustível, o alimento preferido do nosso cérebro, só que, quando não tem glicose, ele utiliza de outros artifícios. Mas, se você tem resistência insulínica, se o seu cérebro é composto por células que também podem absorver essa glicose, né? Mas se eles estiverem resistentes à insulina, eles não vão absorver tão bem, porque essa glicose vai continuar no sangue. Agora, se você tem resistência à insulina, isso vai gerar uma dificuldade da chegada de combustível no seu cérebro, do combustível principal, que é a glicose. E se você continuar consumindo açúcar, você nunca vai ter as cetonas, que é o combustível alternativo do cérebro, digamos assim. Então, se você tem resistência insulínica, o seu cérebro vai ser prejudicado e ele não vai ter a opção do segundo combustível. Agora, se você, mesmo resistente à insulina, se você cortar um pouco os carboidratos, você vai começar a produzir as cetonas que vão poder abastecer o seu cérebro. Além disso, quais são os riscos do consumo excessivo de açúcar? Gordura no fígado. O açúcar é viciante. O açúcar vai interferir negativamente na composição da sua flora intestinal, da composição das bactérias presentes no seu sistema digestivo, contribuindo para a disbiose, para o intestino permeável, para a inflamação e etc. E os alimentos, aquela dúvida, né? Os alimentos naturalmente têm açúcar, vários deles. Isso não será um problema, então não tem problema você comer uma fruta, não tem problema você comer um vegetal. Esses alimentos contêm açúcar naturalmente. O grande problema é o excesso de açúcar, ok? Quarto alimento é o peixe. E aí é que a gente vai ter bastante controvérsia. Por quê? Tudo vai depender de qual peixe você consome. Então, se você consome um peixe capturado na natureza, rico em ômega 3, esse peixe é benéfico. Por quê? O ômega 3, principalmente o DHA, é o principal alicerce do tecido cerebral. Então, para o seu cérebro estar saudável, você precisa consumir ômega 3. Agora, mesmo entre os peixes selvagens, principalmente os predadores, então aquele peixe grandão que come outros peixes, aquele peixe grandão que vive anos, esse peixe é perigoso, porque ele pode conter muito mercúrio, por conta do fenômeno que a gente chama de magnificação trófica. Então, quanto mais alto um animal estiver na cadeia alimentar, mais metais pesados ele acumula, porque ele consome tudo que está abaixo dele na cadeia alimentar. E o mercúrio, ele é muito perigoso para o seu cérebro, pode literalmente dissolver o seu cérebro, então ele deve ser evitado. Então, quais são os peixes que nós devemos preferir? Sardinha, são os peixes pequenos. Sardinha, arenque, a cavala, né, se não for aquela cavala enorme. O bacalhau é uma boa opção, o linguado é uma boa opção. Quais são os peixes que a gente deve evitar? Peixe-espada, cação, atum
ou qualquer outro predador que costume viver por muitos anos. Cação é como se fosse um tubarãozinho, o atum é um peixe enorme, o peixe-espada é um peixe enorme. Ah, mas doutor João, e o peixe que é cultivado? Né? O salmão, a tilápia, esse peixe que é produzido por um piscicultor, né? Esse peixe ele pode ser bom, desde que ele tenha uma boa criação, que ele consuma bons alimentos, que ele não fique tomando antibiótico, hormônio, corante, mas isso é raro de encontrar. Então a regra desses locais que criam peixes é ter um peixe que não é criado em boa condição, um peixe que tem acesso a um alimento de baixa qualidade, só para que ele cresça e possa ser vendido, não se preocupando com a saúde daquele peixe. Um peixe que toma hormônio, que toma antibiótico, que toma corante para dar a coloração laranja da pele. Pois é, o salmão que você come, você pode ver lá que está escrito que a coloração foi adquirida, foi alcançada a partir do uso de corante na ração do peixe. Então, esses peixes cultivados nessas condições também devem ser evitados, ok? Quinto alimento, frutas e vegetais com muito pesticidas. Eu não vou elencar aqui, porque isso vai variar de local para local e vai variar da época do ano também. Então, o recomendado é você preferir sempre os alimentos da época. A fruta da época, a verdura, o legume da época. E isso vai variar de local para local, principalmente por conta das condições climáticas. Quais são frutas que costumam ter poucos defensivos agrícolas? Banana e abacate, ok? Essas aí eu posso garantir que dificilmente elas vão ter um alto índice de pesticidas. E sempre que possível, eu sei que nem sempre é possível, porque acaba custando muito mais caro, prefira o orgânico, ok? Sexto alimento são os adoçantes artificiais. O aspartame já é uma neurotoxina bem estabelecida. A sucralose também tem seus efeitos negativos, então causam distúrbios na sua flora intestinal, disbiose, intestino permeável, inflamação. Então, as opções que nós temos aos adoçantes são as opções naturais, que é o esteviol e também a fruta do monge, ok? Essas duas são boas opções e podem ser utilizadas com moderação sempre. Sétimo alimento são as gorduras ruins. E aqui, pessoal, não necessariamente são as gorduras saturadas, porque acaba que as pessoas colocam a culpa de tudo na gordura saturada, mas não é bem assim. A gordura saturada é uma gordura muito estável, que não costuma causar inflamação no corpo. Então, quais são as gorduras ruins? São as gorduras que são danificadas e são as gorduras trans. Em relação à gordura trans, todo mundo já sabe que faz mal, todo mundo já sabe dos prejuízos que ela causa, então ela está sendo deixada um pouco de lado. Só que, no lugar da gordura trans, o que está sendo recomendado? O consumo de óleos vegetais, de sementes, grãos e leguminosas. Mas isso tem um problema. Primeiro problema, esses óleos têm muito ômega 6 e pouco ômega 3. Então, lá no passado, antes, 100 anos atrás, a proporção de consumo de ômega 6 para ômega 3 era de 1 para 1. Então, para cada grama que a gente consumia de ômega 6, a gente consumia 1 grama de ômega 3 também. E essa proporção é muito boa para a nossa saúde. Agora, atualmente, a proporção é de 20 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. E o ômega 6, nessa proporção onde ele está muito mais presente do que o ômega 3, ele acaba sendo bastante prejudicial. Além disso, esses óleos vegetais derivados de sementes, grãos e leguminosas, eles exigem extração em alta temperatura, alta pressão e uso de produtos químicos para tirar o sabor, para tirar o cheiro. E todo esse processo acaba danificando e oxidando os óleos, gerando estresse oxidativo no seu corpo pelo aumento da produção de radicais livres. E o grande problema é que muitas vezes esses óleos eles são reutilizados para fritar. Então, quanto mais ele esquenta, quanto mais ele vai
acumulando impurezas ali, mais dano ele tem e mais oxidação ele leva para o seu organismo, o que é muito prejudicial. Vamos agora para as 3 últimas, mas antes, eu peço que você, deixe o seu gostei nesse vídeo aqui, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo aqui com o máximo possível de pessoas para a gente fazer essa mensagem viralizar, ok? Então, vamos compartilhar mensagens positivas, energias boas, porque compartilhar saúde é um ato de amor e um ato de carinho. Então, manda esse vídeo para alguém com quem você se importa, para alguém que você gosta e quer ver bem, porque esse vídeo vai ajudar muito a saúde dela, ok? 8º alimento, pessoal, qualquer alimento que aumente a sensibilidade alimentar. Que alimentos são esses? O trigo moderno, que tem muito glúten, e as lectinas, que estão muito presentes nas plantas solanáceas, como a berinjela, tomate, pimentão, batata, e em alguns cereais, como o arroz, o centeio e a cevada, ok? 9º alimento, excesso de cafeína. Em doses baixas, a cafeína melhora o foco, traz energia, mas o excesso vai causar dependência e vai te dar estresse. Vai ser um fator estressante. O estresse, por sua vez, reduz a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, pelo ciclo circadiano. Então, quando a gente consome muita cafeína, a gente fica estressado, a gente fica viciado, isso gera uma dependência, a gente fica estressado, o estresse reduz a melatonina e a melatonina prejudica e a falta de melatonina prejudica o sono. Então, o consumo máximo de café deve ser de 2 xícaras por dia, não mais do que isso, e de preferência longe da hora de ir dormir, ok? É claro que a falta de sono vai prejudicar a sua saúde cerebral, tá bom? E o nosso 10º alimento aqui são os aditivos alimentares, corantes, aromatizantes, texturizantes, saborizantes. Pessoal, se o conservante fosse bom, por que nem o fungo quer o conservante? Por que nem a bactéria quer o conservante? Talvez ele não seja tão bom assim. Então, esses aí são os 10 alimentos que podem aumentar o seu risco de demência. Lembrando que a demência é uma doença que surge de um fator, aliás, de um conjunto de fatores, de estilo de vida, de genética, de hábitos, de escolha. Então, a sua alimentação, o seu nível de atividade física, a sua qualidade de vida, a sua qualidade do sono, a forma como você gerencia o seu estresse, tudo isso vai contribuir ou não para você se proteger, para você prevenir a demência ou para você desenvolver a demência. Então, se você tiver bons hábitos, você vai se proteger da demência. Se você tiver maus hábitos, você vai aumentar o risco desse problema acontecer. Então, se você quiser aprender bons hábitos que vão te ajudar não só a se prevenir da demência, como também vão te ajudar a tratar pressão alta, diabetes, colesterol alto, ansiedade, depressão, insônia, sem remédios, sem exames e sem médicos. Além disso, se você quiser aprender como se prevenir, não só da demência, mas como se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Nesse livro, eu vou te mostrar os melhores hábitos cientificamente comprovados para ter uma vida com mais saúde, mais energia, mais disposição e mais qualidade, repetindo, sem precisar de médicos, de exames ou de remédios. Tudo isso com hábitos simples que você pode implementar no seu dia a dia e que só dependem de um fator, da sua força de vontade. Gostou? Quer ler o livro? Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo por apenas R$ 29,90 na versão digital o seu código da longevidade. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que quando você lê o livro, você não vai só me agradecer por ter te indicado, mas você também vai se agradecer por ter feito esse investimento na sua saúde, que é aquilo que você tem de mais valioso. Então, pessoal, garantia incondicional de satisfação. Se você ler, não gostar e pedir reembolso, eu que vou assumir o prejuízo que isso vai causar. Porque além de não receber o que você pagou a princípio pelo livro, eu tenho que pagar uma multa para a plataforma. Então eu estou correndo o risco não só de deixar de ganhar, como também estou correndo o risco de perder
ok? Então, eu só faço isso para você, porque eu sei que você vai gostar muito do livro. Então, ó, não tem risco nenhum para você, o risco dessa operação é todo meu. Então, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, ok? Vamos lá, pessoal, dá uma nota para esse livro, para esse vídeo aqui, de 0 a 10. Enquanto isso, vou passando aqui rapidamente lá no nosso chat para mandar um beijo e um abraço para quem me acompanha nessa manhã de sábado. Um abraço para o Fábio Gomes, Edinalva Souza, Maria Zenilda, Alessio, Petrúcio Sobrinho, Oreni, Inês Lima, Vanderleia, Antônio Sérgio, Cida Borges, Berenice de Cuiabá, Estrelinha Souza. Abraço para Thay, Cecília Rodrigues do Nascimento, Míria de Jaú, Ana Cleia, Luiz Eugênio Lopes. Abraço para Edinalva Souza, Leia Piccolo Boscarato, Leda Gaete. Abraço para minha amiga Eunice Maria da Silva, para Hildo Monteiro Nino, de Angola. Problemas de esquecimento tem a ver com excesso de açúcar? Pode ter, Hildo. Pode ter a ver. Abraço para Inês Lima, de Divinópolis. Para Edna Carvalho, para Maria Trevisan de Guarulhos, para a Corrinha Freitas, Rosalina Castro, Eliane Compagnoni. Abraço também para a Wanda Selma, perguntando o que tem carboidrato. Wanda Selma, o que tem carboidrato? Açúcar, pão, farinha, arroz, aveia, tudo isso aí tem carboidrato, ok? Abraço para Sueli Jorge, Vanusa Alves Neves, Josué Borges, perguntando sobre a farinha do couro da rã. Nunca ouviu falar, Josué, mas deve ser interessante isso aí. Abraço para Edna Carvalho, Ricardo Garofalo, Dalva Fialho. Abraço para Wanda Selma. Doutor, usa gordura de porco para fazer comida. Na verdade, para tudo no lugar de óleo de soja. Será que tem problema, Wanda? Eu acredito que a banha de porco seja mais saudável do que o óleo de soja para cozinhar, tá bom? Um abraço para o Gilmar Lourenço, perguntando da pasta de amendoim. Pasta de amendoim é um alimento que pode estar presente, sim, em dietas saudáveis. O grande ponto é que é muito calórico. E, às vezes, tem açúcar também. Então, preste atenção nesses dois pontos. Abraço para Maria Elza Dias, para Janaína Silva. Sueli Jorge, nunca ouviu falar desse outro tipo de adoçante. Onde encontrar, Sueli? Em loja de produto natural vai vender o stevia, com certeza, tá bom? Abraço para Janaína Silva, Dulce Vieira, Edileuza Alta, Elisa Aparecida Carvalho de Souza, Jodilene Campelo Dias, Rosilda Nunes. Abraço para a Jane Macedo, Rosa Ferreira, Maria Glória, Suzelita Nobre. Abraço para Solange Bordados para Bebê, de Vitória, Espírito Santo. Para Awime, o lindo Rui, de Moçambique. Abraços, abraço a todos aí do Moçambique. Abraço para Maria Elza Dias, Maria Euda Ferreira. A Estrelinha Souza perguntando como adquirir o livro. Sou Vera Lúcia, de Feira de Santana, na Bahia. Vera Lúcia, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários, tá bom? Só você clicar lá, vai te dar acesso à plataforma, você vai preencher com seus dados e o livro vai chegar na sua caixa de e-mail, tá bom? É um livro digital. Não temos a versão física ainda e não há previsão de versão física também, tá bom? Um abraço para a Lourdes Barbosa de Almeida, para Vera Lúcia, para Ana Simões de Acari, Sandra Sá. Abraço para Elísia Nascimento da Silva, Dinalva Fernandes, Cida Furtado, Alessio, Luiz Machado, Joaquina Ferreira. E é isso, pessoal. Ó, vou lá aproveitar meu sábado, recomendo que você faça o mesmo, mas separei outros 2 vídeos para você continuar se informando e continuar cuidando da sua saúde. Se você quiser, fica comigo aqui no YouTube. Então, ó, não sai não, continua comigo e assiste esse vídeo daqui sobre sinais e sintomas de doença cerebral, de problema no cérebro. E este vídeo daqui sobre chás que podem ajudar na sua circulação, tá bom? Grande abraço para você, mas não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo nessa live e nessa live aqui também. Valeu, pessoal, até mais!